Boa noite, gente. Graça e paz. Eu já falei que aqui no canal eu vou estar sempre colocando alguma coisa ligado a louvor e adoração. E hoje nós vamos falar um pouquinho do seguinte tema: quando o adorador se esquece ou quando ele ignora o motivo pelo qual ele foi criado. Então o tema é: quando o adorador ignora o motivo pelo qual ele foi criado. E para isso nós vamos meditar um pouco no livro de Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler todo o texto e você pode conferir aí. Eu vou estar lendo na linguagem, na Bíblia, a mensagem, tá? Com o comentário de Eugene H. Peterson. É uma linguagem muito boa, principalmente para os textos do Antigo Testamento. Eu tenho utilizado muito essa linguagem e tem sido muito bom. Vamos lá, diz assim, livro de Juízes, capítulo 13. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Por isso, o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. 40 anos. Naquele tempo, vivia um homem em Zorá chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mulher era estéril. O anjo do Eterno apareceu a ela e disse: sei que você não tem filhos e é estéril, pois você ficará grávida e terá um filho. Mas tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nada ritualmente impuro. Você já está grávida de um menino. Não passe a navalha na cabeça dele. O menino será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus. A mulher contou ao marido o que havia acontecido. Um homem de Deus veio até mim. Ele parecia um anjo, um ser impressionante, glorioso. Não perguntei de onde ele era, nem ele me revelou seu nome, mas disse: você está grávida, você terá um menino. Não beba vinho nem bebida forte, nem coma nenhuma comida ritualmente impura. O menino será consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento até a sua morte. Manoá orou ao Eterno. Senhor, peço-te que o homem de Deus que enviaste volte para nos ensinar como criar esse menino que está para nascer. Deus ouviu o pedido de Manoá. O anjo de Deus voltou para falar com a mulher. Ela estava sozinha no campo. Manoá estava com ela. Por isso, ela correu e chamou o marido. Ele voltou. O homem de Deus que veio outro dia. Manoá seguiu a mulher até onde o homem estava. Ele perguntou ao homem: é você o homem que falou com minha mulher? Ele respondeu: sou eu. Manoá disse: quando se cumprir o que você nos disse, como cuidaremos desse menino? Qual será o seu trabalho? O anjo do Eterno respondeu a Manoá: observe todas as instruções que dê a sua mulher. Ele não deve comer nada que venha da videira, vinho ou bebida forte. Ele não deve comer nenhuma comida ritualmente impura. Ele deve seguir à risca tudo que ordenei a ela. Manoá disse ao anjo do Eterno: por favor, fique conosco mais um tempo. Vamos preparar um cabrito para você. O anjo do Eterno disse a Manoá: mesmo que eu ficasse, não poderia comer sua comida, mas se quiser preparar uma oferta queimada, ofereça ao Eterno. Manoá não sabia que estava falando com o anjo do Eterno. Então Manoá perguntou ao anjo do Eterno: qual o seu nome? Quando essas palavras se cumprirem, queremos homenagear você. O anjo do Eterno respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? Você não entenderia. É simplesmente maravilhoso. Então Manoá tomou o cabrito e a oferta de cereal e sacrificou sobre o altar de pedras ao Eterno, o Deus que faz maravilhas. As chamas do altar subiram ao céu e o anjo do Eterno subiu por elas. Quando Manoá e sua mulher o viram subir, prostraram-se com o rosto em terra. Manoá e sua mulher nunca mais viram o anjo do Eterno. Só então Manoá percebeu que era o anjo do Eterno e disse à sua mulher: nós vamos morrer, porque vimos a Deus.
Mas ela retrucou: se o Eterno quisesse nos matar, não aceitaria a nossa oferta queimada e a oferta de cereais, nem nos teria revelado tudo isso. Ele não teria anunciado o nascimento da criança. A mulher deu à luz um menino. Os pais lhe deram o nome Sansão. O menino cresceu e o Eterno o abençoou. O Espírito do Eterno começou a agir nele quando ele morava em Mané Dan, entre Zorá e Estaol. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Livro de Números, capítulo 13, a partir do capítulo... livro de Juízes. A partir desse capítulo 13, ele nos conta a história de Sansão. É interessante, esse livro de Juízes, os acontecimentos do livro de Juízes ocorreram aproximadamente entre os anos 1200 e 1050 antes de Cristo. Entre os anos 1200 e 1050 de Juízes. Sansão encerra o ciclo de juízes que governaram a Israel durante aquele tempo. Aquele tempo, que tempo é esse? Aquele tempo em que eles saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Então, eles entraram na Terra Prometida e eles sabiam que na Terra Prometida havia inimigos, havia povos que eles teriam que expulsar aqueles povos dali. Então, quando eles entraram nessa Terra Prometida e Josué morreu, ali começou um ciclo de reinado dentro do povo de Israel de juízes. Então, Deus levantou alguns homens que julgavam as causas do povo, que administrava o povo, que tomava a frente, que tomava a liderança, né? Que assumia a liderança do povo. Então, ele tinha uma função jurídica, uma função administrativa e uma função bélica, uma função de liderança. Então, o juiz fazia essas três coisas. E Sansão foi o 13º e o último juiz deste ciclo. Vou repetir. Sansão foi o 13º e o último deste ciclo de juízes. Os feitos de Sansão estão registrados lá, do capítulo 13 ao versículo 16, né, do livro de Juízes. Ele era da tribo de Dan, que era uma tribo, assim, tradicionalmente de homens de guerra. Outra coisa interessante é que Sansão libertou o povo de Israel de 40 anos de escravidão. Porque o que aconteceu? Deixa eu explicar melhor. Eles entraram nessa terra prometida. Só que essa terra prometida tinha povos ali que eles tinham que expulsar esses povos para tomar posse. A terra era boa, a terra era linda, era maravilhosa, mas eles sabiam que havia povos lá e eles tinham que expulsar. E Deus prometeu estar com eles. No entanto, se você ler os capítulos anteriores de Juízes, você vai ver que eles entraram nesta terra e ao invés deles expulsarem esses povos de lá, eles se misturaram com esses povos. Eles adoraram os deuses desses povos. Eles se misturaram, casaram com as mulheres desses povos. Eles pegaram, absorveram as tradições, eles absorveram a cultura, eles foram se misturando a esses povos e a ordem de Deus era clara, que eles não se misturassem com esses povos. Eles tinham que chegar lá, expulsar os povos daquele lugar e tomar posse da terra. Essa era a mensagem de Deus para eles. No entanto, se você ler o livro de Juízes, você vai ver que não foi isso que aconteceu. E então, quando eles se misturavam com esses povos, adoravam os deuses desses povos, casavam com as mulheres desses povos, Deus deixava que eles fossem escravizados. Eles eram escravizados por esses povos. Aí, eles pediam perdão a Deus, pediam misericórdia e Deus os socorria. Deus levantava um juiz, esse juiz liderava o povo, guerreava, vencia e ficava num tempo de paz.
Então, daqui a pouco, eles ficavam nesse tempo de paz, legal, mas depois de um tempo de paz, eles novamente se misturavam com os povos, absorviam os costumes, absorviam a religião, absorviam os deuses daqueles povos e eram escravizados de novo. E aí acontecia a mesma coisa, pediam perdão a Deus e tal. Só que aqui aconteceu algumas coisas interessantes aqui. Nesse 13º juiz, você não vai ver o povo pedir alguém para libertá-los. Aqui o povo não pede, porque o povo já tinha vacilado tanto com Deus, já tinha prometido a Deus tantas vezes que ia ser fiel e não era, que eles não pediram mais. Mas o negócio maravilhoso é que Deus tinha uma promessa com eles. Deus tinha uma promessa para com o povo de Israel. Eles tinham que passar por ali. Eles tinham que viver aquele tempo. Eles tinham que passar por essa etapa para chegar lá nos reis e ser estabelecido um rei em Israel. Então, o interessante aqui é que eles não pediram, mas Deus levantou, Deus trouxe um juiz chamado Sansão. E esse Sansão, ele foi estabelecido de uma maneira totalmente diferente dos demais juízes que você vai ler lá nos primeiros capítulos do livro de Juízes. Primeiro, ele nasceu de uma maneira sobrenatural. A sua mãe era estéril, já estava conformada de não ter filhos, aquele casal que, não, chega, não vai ter mais, não vai dar, e acabou. Já estavam bem, com a vida definida, somos só nós dois e vamos embora. Mas, de repente, o anjo de Deus, que é o Senhor, que ali, no caso, era o Senhor, fala para eles, vocês terão um filho. E aquilo ali foi espantoso, né? Mas eles creram, receberam a palavra. E assim, a outra coisa interessante é que esse juiz, esse filho que esse casal teve, aliás, um casal que a gente só conhece o nome de Manoá, né? A mulher a gente não sabe o nome dela até hoje. Mas vamos lá. O interessante é que esse casal que vai ter esse filho dado por Deus, Deus, além de dar o filho, Deus dá um filho especial. Deus dá um filho com características especiais. Deus dá a eles um filho totalmente diferenciado. Diferenciado fisicamente, diferenciado em capacidade mental, diferenciado totalmente. E assim, esse homem que nasceu, ele foi dotado por Deus de uma força sobrenatural. Se você ler os capítulos posteriores, capítulo 14, 15, você vai ver como era a força descomunal que Sansão tinha. Então, Deus colocou neste homem uma capacidade sobrenatural, uma força sobrenatural, uma capacidade de guerra sobrenatural. Porque Deus tinha um grande objetivo com esse homem, que era o quê? Libertar o povo de Israel, libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas o problema é que Deus, além de dotar Sansão de uma força sobrenatural, Deus fez uma exigência aos seus pais que obviamente seria passado para Sansão. Deus falou para ele, esse homem, ele não cortará o cabelo, este homem, ele não beberá bebida forte e ele não comerá coisas que são cerimonialmente impuras. Então, foi o primeiro homem que nasceu, que a gente vê que o nascimento na Bíblia dele, que o nascimento dele na Bíblia já traz algumas exigências. Então, Deus faz com que Sansão nasça e já impõe sobre ele algumas exigências. E quando a gente olha assim, poxa, parece uma injustiça. Poxa, Deus
fez ele nascer, mas já impôs sobre ele algumas exigências. Ele não teve direito de escolher. Não. Sabe por quê? Porque Deus o escolheu. Deus o escolheu aqui para duas funções tremendamente importantes. A primeira função era libertar o povo de Israel dos midianitas. E a segunda função, que era ainda mais especial. A segunda função era dele ser um homem totalmente consagrado a Deus. Vou repetir. Sansão nasceu com dupla missão dada por Deus. A primeira missão era resgatar o povo de Israel dos filisteus. E a segunda missão era ser um homem totalmente consagrado a Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente entende que quando Deus fez Sansão, Deus tinha um carinho muito especial com ele. Deus tinha planos, Deus tinha projetos para ele especiais. Deus não queria que ele fosse apenas um libertador. Deus não queria que Sansão ficasse conhecido para a gente hoje apenas como um homem que era muito forte e um homem que foi enganado por uma mulher. Não é verdade? Infelizmente, hoje, nós conhecemos Sansão como um homem que era muito forte. É a primeira visão que nós temos de Sansão. Um homem muito forte, descomunal. E a segunda visão que nós temos de Sansão é que foi um homem vencido por mulheres. Na verdade, o objetivo de Deus era que Sansão fosse conhecido como aquela pessoa que tinha uma comunhão com Deus, assim, intocável. A vontade de Deus era que Sansão tivesse uma comunhão com Deus como nenhum outro juiz teve. Vou ir além. Como nenhum outro homem antes dele teve. Porque Deus não fez nenhuma exigência pré-nascimento de nenhum outro homem antes de Sansão. Nenhum dos outros homens que vieram antes de Sansão tiveram uma exigência de consagração como Deus fez de Sansão. Por que disso? Ora, Deus não faria isso à toa. É porque Deus já estava cansado de homens que só guerreavam e venciam guerras. Deus, entre aspas isso, tá? Deus já estava cansado de homens que só lideravam o povo e conseguiam vitória perante os seus inimigos. Deus já estava cansado de homens que só clamavam por, para que Deus livrasse o povo de alguma coisa e nada mais. Aqui, Deus já demonstra que além da vitória, ele desejava um relacionamento. Ele desejava que Sansão falasse com ele e ele iria ouvir nitidamente e ia responder. Ele desejava que Sansão tivesse uma comunhão tão íntima com Deus, com ele, que Sansão ia falar e ele ia ouvir rapidamente e ia responder. Tal a intimidade, tal o relacionamento, tal tal a intimidade. Essa é a mesma palavra que Deus teria com Sansão. Então, essa era a vontade de Deus. Sansão já nasceu com marcas de Deus. Vou repetir. Sansão já nasceu com marcas de Deus. Aí eu pergunto, poxa, Davi, o que aconteceu? Será que alguma coisa deu errado? Porque Sansão viveu essa dupla missão que Deus tinha para ele? A primeira ele viveu, da vitória sobre os filisteus. Se você for ler os outros capítulos, você vai ver que mesmo pagando com a sua vida, ele venceu os filisteus. Mas a segunda missão, que era a mais importante da sua vida, vou repetir, a segunda missão,
que era a mais importante da sua vida, de ser consagrado a Deus, de ser um adorador, de ser um homem de relacionamento fácil e íntimo com Deus, nessa ele falhou. E aí é que entra a nossa mensagem em relação a louvor e adoração, em relação a vivermos hoje uma vida de louvor e adoração. Porque nós fazemos muitas coisas. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós buscamos conhecer a palavra de Deus, nós discipulamos, nós procuramos fazer tantas coisas e precisamos fazer. E Deus nos garante vitória nessas coisas que nós vamos fazer aqui na terra. Temos a promessa de Deus que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas, ou seja, nós vamos vencer. No entanto, nós corremos o mesmo risco que Sansão correu, de se esquecer do seu principal chamado. O meu principal chamado não é simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar minha família. Isso é muito importante, mas não é o meu principal chamado. Meu principal chamado é ter uma vida de relacionamento com Deus. E o interessante é que quando eu cumpro esse meu chamado de relacionamento com Deus, Ele mesmo me conduz a cumprir os outros. Ok? Então, meus queridos, nós temos chamado de sermos adoradores. Volto a dizer, ser um adorador não é simplesmente cantar. Não é cantar. Adoração não é cantar. Adoração é reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Adoração é reconhecer que quando nós recebemos algo de bom, quando nós recebemos a vitória em alguma coisa, não foi por causa da nossa força, não foi por causa do nosso intelecto, não foi por causa até mesmo do preparo que temos, mas foi principalmente por causa da boa mão de Deus sobre nós, por causa da ação dele sobre a nossa vida, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, nós precisamos e desejamos e precisamos ser adoradores. Nós precisamos exercer verdadeiramente esse principal objetivo da nossa vida. Que a gente não caia no mesmo erro de Sansão. Que a gente não fique vislumbrado com as coisas que nós conquistamos. Que nós não fiquemos assim totalmente disperso diante das coisas que nós vivemos no dia a dia, de modo que nós venhamos a nos esquecer. A nossa oração é que Deus nunca nos deixe esquecer quem nós somos. Que Deus nunca permita que nós nos esqueçamos de quem nós somos, de onde nós viemos, a quem nós pertencemos e quem é o responsável por toda a vitória que vem sobre a nossa vida. Amém? Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Que o Espírito Santo sempre, a cada dia, lembre a mim e a você que nós somos criados para adorar a Deus, para glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Nós fomos criados para cada dia glorificá-lo, para cada dia reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Eu sempre falo isso. Sansão não é um exemplo a ser seguido. Quando a gente lê a história de Sansão, não há muita coisa que nós possamos aprender com ele. Mas nós aprendemos com a história dele. E por isso Deus deixou registrado na Bíblia. Deus deixou registrado a história dele na Bíblia, não para que nós o tomemos como exemplo, não para que nós o imitemos, mas que nós possamos
aprender com tudo aquilo que ele passou e aplicarmos na nossa vida. Aplicarmos os ensinos de Deus nessas circunstâncias. A história de Sansão nos serve de ensino. Vou repetir. A vida de Sansão não nos serve de ensino, mas a história da vida dele nos serve de ensino. Por isso Deus deixou escrito, por isso Deus deixou que ela chegasse até nós. Que a gente não se esqueça que nós somos adoradores. Que o nosso principal chamado é sermos adoradores. Ah, mas eu toco muito tecnicamente, eu procuro buscar. Maravilhoso, procure buscar. Tocar bem, mas tocar bem adorando ao Senhor. Eu canto bem, cante bem, mas cante bem adorando ao Senhor. Seja lá o que você fizer, seja lá o que você exercer, seja lá qual o papel que você exercer no reino de Deus, na casa de Deus. Faça isso bem feito, se prepare para fazer bem feito, mas faça-o para a glória de Deus. Eu vou fechar com o texto de Isaías 43, versículo 21. Se você puder, você leia comigo. Isaías, capítulo 43, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Isaías 43. Vamos ler a partir do versículo 16 para a gente fechar essa meditação. Diz assim: diz o Eterno, o Deus que constrói uma estrada através do oceano, que inaugura um caminho através das ondas furiosas, o Deus que fez sair cavalos, carros e exércitos, e eles se deitaram e não conseguiram mais se levantar, foram apagados como um pavio. Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Fiquem atentos. Não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Os animais selvagens dirão, obrigado. Os chacais e as corujas, porque providenciei água no deserto, rios através da terra ressecada, água potável para o povo que escolhi. Olha só, hein? O povo que fiz especialmente para mim, um povo particularmente feito para adorar. É isso que diz o versículo 21. O povo que fiz para mim, um povo particularmente feito para adorar. Amém? Que nós possamos ter essa consciência todos os dias. Eu quero assim pedir que o Espírito Santo use essa palavra e faça ela explodir dentro da minha vida e da sua vida. E que a cada dia nós não nos esqueçamos de onde nós viemos. Nós não nos esqueçamos quem nós somos. Nós não nos esqueçamos do objetivo principal da nossa vida, que é honrar o nosso Deus, que é adorar o nosso Deus, que é levantar mãos santas em adoração, que é tomar atitudes no nosso dia a dia só para glorificar o Senhor, que é fazer algo pensando única e exclusivamente em adorar o nosso Deus. Eu quero declarar essa palavra e quero declarar que o Espírito Santo vai nos ajudar a vivê-la, que o Espírito Santo vai nos fortalecer, que o Espírito Santo vai nos capacitar, que o Espírito Santo vai nos ajudar a cumprir esse propósito de Deus na nossa vida. Que você receba essa palavra, que você seja abençoado por isso, que a mão do Senhor seja sobre mim e sobre ti,
que a graça de Deus nos ajude e que nós venhamos a viver essa vida que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe ricamente, graça e paz.